Você tem medo de falhar? O que faz você ter medo de falhar? O medo de ser julgado? Já percebeu que a maior parte das pessoas tem medo de falhar e tem muito medo de ser julgado? Não é à toa que o medo de falar em público, ele é o maior medo entre os adultos, ele é maior até que o medo de morrer. Mas as pessoas têm medo de falhar em várias áreas. O medo de falhar, ele muitas vezes está vinculado a uma autocobrança, uma grande pressão que nós fazemos contra nós mesmos, que muitas vezes nos faz perder a performance. Eu quero te convidar a pensar o seguinte: pensa aí naquele momento que você está com muito medo de falhar, que você está se fazendo aquela pressão, aquela tua voz interna começa a falar com você dizendo: eu tenho que conseguir, tem que acertar, tem que dar certo, eu tenho que conseguir fazer isso direito, eu tenho que conseguir lembrar daquilo, tenho que ajeitar isso. E quanto mais você aumenta essa voz interna, mais você se cobra. Quanto mais você se cobra, muito maiores as chances de você falhar. E isso é muito interessante, porque essa voz interna, ela gera uma autopressão. E nós nos cobramos tanto como se a falibilidade não fosse uma condição humana. Mas a falibilidade é uma condição humana. A maestria, ela pressupõe o fracasso, entre aspas, porque para mim o fracasso é só um feedback de que nós precisamos melhorar em alguma habilidade. Mas a maestria, ela pressupõe a falha, a falibilidade. Então não existe alguém que alcançou resultados fantásticos e que não falhou. Imagina lá quando se você sabe andar de bicicleta, você caiu muitas vezes antes de aprender a andar de bicicleta, você só aprendeu porque você pegou a bicicleta para andar e caiu. Se você tivesse deixado a bicicleta na garagem, você não ia ter aprendido. E o que acontece é que muitas pessoas deixam os seus produtos, os seus projetos na garagem porque não querem falhar e aí nunca vão conseguir chegar lá. E aí o paradoxo, existe um paradoxo que eu quero trazer para vocês aqui, que é exatamente esse: quando nós nos damos a autorização interna de falhar, quando eu assumo minha condição humana de falibilidade, é quando eu diminuo essa vozinha interna da autocobrança e eu diminuo a pressão sobre mim mesmo. E quanto mais eu diminuo essa pressão sobre mim mesmo, mais eu me dou autorização de falhar. E quanto mais eu faço isso, melhora muito a minha performance. Quanto mais eu me dou autorização de falhar, mais eu fico relaxado, mais eu fico leve, mais eu me sinto tranquila em fazer aquilo com tranquilidade, com leveza. E adivinha o que acontece? Menores as chances de eu falhar. Então é fundamental trazer esse conceito e entender o nosso grau de falibilidade. Até porque quando eu não quero falhar, o que eu trago como pressão são aqui na minha matriz, e eu falo de matriz aqui do meu jogo interno o tempo inteiro, porque eu quero que você se torne consciente do teu jogo interno. Esse é um dos meus objetivos aqui. Quanto mais consciente você tá do teu jogo interno, melhor você performa, ok? Então, quando você tá aqui na tua matriz e você pensa: eu tenho medo de falhar, então não, isso não pode acontecer, eu não posso errar. Isso não é só um significado, são significados sobre significados, camadas e camadas de significados aí na tua mente, que faz com que você aumente essa pressão em você. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que trazem esse medo de falhar em muitas áreas, em muitas direções e contextos diferentes. Então, por exemplo, alguém fala assim: eu tenho medo de falhar. E o que significa esse medo? Eu tenho medo de ser julgado. E se você for julgado, o que significa isso para você? Significa que eu não sou competente o suficiente. E se eu não sou competente o suficiente, o que significa isso para você? Significa que eu não passo credibilidade para as pessoas. E se você não passa credibilidade para as pessoas, o que significa isso? Significa que eu não vou poder exercer o meu trabalho de uma maneira segura, de uma maneira que as pessoas confiem em mim. E o que significa isso pra você se você não vai exercer seu trabalho? Significa que as pessoas não vão me contratar, que eu não vou poder exercer minha profissão, que eu não vou ganhar dinheiro, que eu não vou trazer esse resultado pra minha família. Então, nós vamos trazendo camadas e camadas de significados, e acreditem, são todos esses significados que juntos jogam uma emoção grande, forte, intensa sobre você, que faz gerar e aumentar essa pressão. Quando você começa a entender e a aceitar a tua condição humana de falibilidade, e tudo bem, porque quando nós nos autorizamos a falhar, nós nos autorizamos a ser ridículos, nos autorizamos a ser julgados, o nosso próprio sistema relaxa.
E quando ele relaxa, as chances de nós errarmos diminuem muito. Nós performamos muito melhor quando nós não estamos sob pressão. Quando essa voz interna não nos obriga a ter que acertar. E essa é uma percepção fantástica que eu te convido a começar a experimentar. Pensa naqueles momentos em que você performou melhor, que você sabia que estava tranquilo, que você não tinha aí a pressão de que você tinha que acertar. Como era que você estava se sentindo? Relaxado ou tenso? E quando você estava se sentindo mais relaxado, você falhou mais ou menos? Pensa aí. Certamente você deve ter falhado menos, deve ter errado menos, você estava tranquilo. E quando você estava ali tenso, eu não sei se eu vou acertar, eu não estudei direito, eu não sei isso, eu não sei se apresentar esse projeto, a banca vai me avaliar. E quanto mais você pensou isso, mais você aumentou essa pressão sobre você. Quanto mais você aumentou essa pressão sobre você, talvez você tenha travado, dado branco, esquecido alguma coisa importante, falado alguma bobagem e uma série de outras coisas. Então, deixa aqui essa percepção. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui, compartilha com aquela pessoa que você acha que tá precisando ouvir ou que não se dá condição, não se dá oportunidade de falar, não se dá autorização de falar. Não somos deuses, não somos perfeitos. Quanto mais você falha, mais você aprende o caminho que não era pra fazer. A falha, ela é um feedback. Sejamos falíveis e tudo bem, abrace a sua falibilidade, acolha a sua falibilidade. Isso faz de você humano e é um caminho para a maestria. A maestria passa pela falibilidade. É normal. Tudo que você sabe hoje, você um dia errou, até que você se tornasse expert nisso. Então, entenda, isso não é sobre você. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Você é só um ser humano que está aqui pronto para aprender e se desenvolver. E todos nós estamos em evolução contínua. E isso é fantástico. Deixa aqui um grande beijo. Curte aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir. E até o próximo vídeo.